Na névoa outonal que cobria perpetuamente as colinas remotas do interior de Minas Gerais, onde florestas densas de araucárias e ipês se estendiam infinitamente até o horizonte, erguia-se uma imponente estrutura gótica, que se tornaria o centro de um dos escândalos educacionais mais perturbadores do Brasil. A Academia Vale do Rio, fundada em 1842 como um internato de prestígio para os filhos de famílias abastadas da região sudeste, parecia, à primeira vista, tudo o que os pais poderiam desejar para a educação de seus filhos. O edifício de pedra de 3 andares, com suas torres imponentes e janelas de vitral, projetava uma aura de refinamento acadêmico e instrução moral que atraía famílias de cidades tão distantes quanto Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por trás da fachada, cuidadosamente mantida de excelência acadêmica da academia, escondia-se uma verdade horrível que só seria completamente revelada no inverno de 1850, quando uma investigação de rotina sobre correspondências desaparecidas revelou que 47 alunos que haviam ingressado na Academia Vale do Rio nos últimos 8 anos simplesmente sumiram sem deixar rastros. Esses jovens, com idades entre 12 e 17 anos, não haviam se formado, não haviam retornado para casa nas férias e não haviam se comunicado com suas famílias por meses ou até anos. Segundo os registros da escola, todos os 47 haviam partido em expedições educacionais destinadas a proporcionar experiência prática em vida rural e gestão agrícola. Nenhum deles retornou dessas expedições, e ninguém fora das paredes da Academia Vale do Rio os viu novamente. Antes de mergulharmos mais fundo em um dos casos mais assustadores de tráfico infantil institucionalizado na história do Brasil, é importante entender os documentos examinados, que vêm de fontes seladas por mais de um século, incluindo relatórios policiais, correspondências familiares, registros financeiros e testemunhos de sobreviventes que finalmente encontraram coragem para falar sobre horrores que desafiavam tudo o que a sociedade acreditava sobre infância, educação e a suposta proteção que as instituições deveriam oferecer. O território de Minas Gerais em 1850 era uma terra de transformação dramática, onde os últimos resquícios da Mata Virgem davam lugar a padrões de assentamento organizado de um estado em desenvolvimento. O recente crescimento populacional, melhorias no transporte e a crescente demanda por instituições educacionais que pudessem preparar jovens para papéis de liderança na economia brasileira em rápida expansão impulsionaram a criação de escolas como a Academia Vale do Rio. Famílias que prosperaram nas indústrias de café, mineração e comércio estavam ansiosas para oferecer aos filhos oportunidades educacionais que fossem além do ensino básico disponível na maioria das comunidades rurais. Situada em quase 800 hectares de terra florestada, a 50 quilômetros a noroeste de Juiz de Fora, a Academia Vale do Rio prometia exatamente o que essas famílias ambiciosas buscavam: uma educação abrangente combinando estudos clássicos, habilidades práticas e desenvolvimento de caráter em um ambiente afastado das influências corruptoras da vida urbana. A academia foi fundada pelo Dr. Antônio Ferreira, um homem cujas credenciais impressionantes e reputação acadêmica o tornavam um candidato ideal para estabelecer o principal internato de Minas Gerais. Dr. Ferreira possuía diplomas da Universidade de Coimbra e da Sorbonne, havia atuado como professor de filosofia natural em várias instituições no Rio de Janeiro e São Paulo, e contava com cartas de recomendação de educadores e clérigos proeminentes do Sudeste brasileiro. Sua visão para a Academia Vale do Rio, conforme descrito no prospecto distribuído às famílias ricas da região, enfatizava o desenvolvimento de rigor intelectual e competência prática. Os alunos receberiam instrução completa em latim, português, matemática, ciências naturais e filosofia moral, além de experiência prática em agricultura, topografia e habilidades de sobrevivência em áreas rurais, por meio de expedições cuidadosamente supervisionadas nas vastas áreas selvagens de Minas Gerais. A combinação de educação clássica e treinamento prático atraía fortemente os pais que queriam preparar seus filhos para o sucesso tanto na sociedade civilizada quanto no ambiente desafiador da fronteira brasileira em expansão. O parceiro do Dr. Ferreira na fundação da academia
era o professor João Almeida, cuja experiência em administração educacional complementava perfeitamente as credenciais acadêmicas de Ferreira. Almeida havia servido anteriormente como diretor de uma escola preparatória de prestígio em Salvador, antes de se mudar para Minas Gerais, por razões nunca claramente explicadas aos pais dos alunos. Juntos, Ferreira e Almeida recrutaram uma equipe de 6 outros instrutores, todos com qualificações acadêmicas apropriadas e cartas de referência impressionantes. A equipe incluía especialistas em línguas clássicas, matemática, ciências naturais e disciplinas práticas como topografia e gestão agrícola. Para os pais que avaliavam opções educacionais para seus filhos, a Academia Vale do Rio parecia oferecer tudo o que desejavam: liderança distinta, professores qualificados, currículo abrangente e um ambiente isolado que protegeria seus filhos dos perigos morais das cidades do interior, ao mesmo tempo que proporcionaria experiência valiosa em sobrevivência rural e gestão agrícola. As instalações físicas da academia reforçavam a impressão de excelência educacional e estabilidade institucional. O prédio principal, construído com calcário extraído localmente, continha salas de aula, laboratórios, uma biblioteca, refeitório e escritórios administrativos. Os andares superiores abrigavam dormitórios para até 60 alunos, enquanto outros edifícios acomodavam residências dos professores, oficinas para instrução prática, estábulos para os cavalos usados nas expedições de topografia e instalações de armazenamento para equipamentos e suprimentos necessários para viagens prolongadas ao interior. Todo o complexo era cercado por um muro de pedra que o Dr. Ferreira explicava ser necessário para evitar que os alunos se perdessem nas perigosas áreas selvagens ao redor da academia e para protegê-la dos animais selvagens que ainda vagavam pela região em número considerável. Para os pais visitantes, o muro representava medidas de segurança prudentes destinadas a proteger seus filhos dos perigos reais da vida rural, ao mesmo tempo que proporcionava uma exposição controlada aos desafios do interior sob supervisão especializada. Os primeiros alunos chegaram à Academia Vale do Rio em setembro de 1842, um grupo cuidadosamente selecionado de 24 jovens de famílias proeminentes de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Seus pais pagavam altas taxas de matrícula que cobriam não apenas a instrução e a hospedagem, mas também os equipamentos especializados e suprimentos necessários para as expedições educacionais que eram centrais no currículo distintivo da academia. O Dr. Ferreira assegurava pessoalmente a cada família que seus filhos receberiam atenção individual e supervisão cuidadosa, que correspondências regulares manteriam os pais informados sobre seu progresso e que o componente de expedição da educação proporcionaria uma experiência inestimável, mantendo os mais altos padrões de segurança e instrução moral. Os pais que confiavam seus filhos à Academia Vale do Rio acreditavam estar proporcionando oportunidades que os preparariam para papéis de liderança na sociedade brasileira, protegendo-os da corrupção moral e dos perigos físicos que caracterizavam grande parte da vida rural. A rotina diária na Academia Vale do Rio, conforme descrita nas cartas enviadas para casa nos primeiros meses de operação, seguia padrões familiares a qualquer um acostumado com internatos de prestígio da época. Os alunos acordavam ao amanhecer para um culto religioso obrigatório, seguido de café da manhã e aulas matutinas em disciplinas clássicas. As tardes eram dedicadas à instrução prática, incluindo técnicas de topografia, gestão agrícola e habilidades de sobrevivência no interior. As noites incluíam períodos de estudo, cultos adicionais e atividades recreativas cuidadosamente supervisionadas pelos professores. Os alunos escreviam regularmente para suas famílias durante os primeiros meses, descrevendo seus estudos, amizades com colegas e a expectativa pelas expedições educacionais que começariam assim que dominassem as habilidades preliminares necessárias para viagens prolongadas ao interior. Essas cartas, preservadas em arquivos familiares e posteriormente cruciais para entender o que aconteceu na Academia Vale do Rio, retratam uma vida escolar normal, com queixas menores sobre comida, saudades de casa e disciplina rigorosa que os pais esperavam de jovens se adaptando à vida institucional. A primeira expedição educacional partiu da Academia Vale do Rio, em novembro de 1842, composta por 6 alunos e 2 professores, que supostamente viajariam para avaliar potenciais locais de desenvolvimento agrícola nas áreas selvagens a oeste da academia. Segundo as cartas do Dr. Ferreira aos pais, essas expedições eram componentes essenciais do currículo da academia,
proporcionando aos alunos uma experiência prática que nenhuma instrução em sala de aula poderia duplicar. As expedições geralmente duravam entre 4 e 8 semanas, durante as quais os alunos aprendiam técnicas de topografia, praticavam habilidades de sobrevivência no interior, avaliavam recursos de solo e água e preparavam relatórios detalhados sobre suas descobertas. O Dr. Ferreira assegurava aos pais que seus filhos seriam cuidadosamente supervisionados o tempo todo e que as expedições retornariam à academia antes que o clima rigoroso do inverno tornasse as viagens perigosas. Os pais dos 6 alunos selecionados para essa primeira expedição sentiram-se honrados por seus filhos terem sido escolhidos para uma experiência educacional tão avançada e aguardavam ansiosamente seu retorno com histórias de aventura e novas competências em habilidades práticas. A expedição nunca retornou à Academia Vale do Rio. Quando os pais preocupados começaram a perguntar sobre seus filhos em dezembro de 1842, o Dr. Ferreira explicou que o grupo havia sido atrasado por tempestades de inverno precoces e estabeleceram um acampamento temporário para esperar condições de viagem mais favoráveis. Ele assegurou aos pais que os alunos estavam seguros e bem supridos, que continuavam suas atividades educacionais durante o atraso e que retornariam à academia assim que o clima da primavera permitisse viagens seguras. À medida que semanas se transformavam em meses sem notícias adicionais da expedição, as explicações do Dr. Ferreira tornavam-se mais elaboradas e perturbadoras. A expedição, ele alegava, havia descoberto terras agrícolas excepcionalmente promissoras no interior remoto e decidira prolongar sua estadia para completar levantamentos abrangentes que beneficiariam todo o território. Os alunos estavam ganhando experiência inestimável em agricultura rural e trabalhando com fazendeiros locais que os ensinavam técnicas avançadas de desenvolvimento de terras e gestão de culturas. Em 1843, os pais dos alunos desaparecidos estavam cada vez mais preocupados com a ausência prolongada de seus filhos e a falta de comunicação direta dos membros da expedição. O Dr. Ferreira continuava a oferecer garantias, explicando que a localização remota de seu acampamento tornava a correspondência regular impossível e que o valor educacional de sua experiência prolongada justificava as dificuldades temporárias de comunicação. Ele apresentava cartas supostamente escritas por membros da expedição, descrevendo sua excelente saúde, progresso educacional e entusiasmo pelas habilidades práticas que estavam adquirindo. No entanto, vários pais notaram que essas cartas continham caligrafias que pareciam inconsistentes com as correspondências habituais de seus filhos e careciam de detalhes pessoais e referências familiares que caracterizavam cartas autênticas de seus filhos. Segunda expedição partiu da Academia Vale do Rio em maio de 1843, composta por 8 alunos e 3 professores, que supostamente viajariam para diferentes áreas selvagens para realizar levantamentos complementares. O Dr. Ferreira explicou aos pais que o sucesso da primeira expedição demonstrara o valor da experiência prática prolongada e que a segunda expedição exploraria diferentes regiões geográficas para fornecer aos alunos um conhecimento abrangente do potencial agrícola do território. Os pais dos 8 alunos selecionados para essa expedição sentiam-se confiantes de que seus filhos estavam recebendo oportunidades educacionais excepcionais, apesar da preocupante falta de comunicação do primeiro grupo. O Dr. Ferreira assegurou-lhes que as lições aprendidas com a primeira expedição garantiriam uma melhor comunicação com o segundo grupo e que ambas as expedições retornariam à academia antes do inverno seguinte com experiências valiosas e relatórios detalhados sobre suas descobertas, padrão que caracterizaria as operações da Academia Vale do Rio. Pelos próximos 7 anos foi estabelecido com essas 2 primeiras expedições. Alunos seriam selecionados para experiências educacionais avançadas que exigiam a ausência prolongada da academia. Seus pais receberiam garantias iniciais sobre sua segurança e progresso. A comunicação gradualmente se tornava esporádica e depois cessava completamente, e novas expedições partiam antes que os grupos anteriores retornassem. As explicações do Dr. Ferreira para as ausências prolongadas tornavam-se cada vez mais elaboradas, envolvendo parcerias com famílias agrícolas estabelecidas, oportunidades de aprendizado em gestão agrícola e experiências educacionais tão valiosas que um retorno prematuro privaria os alunos de oportunidades únicas de aprendizado. O fato de nenhum dos membros das expedições jamais retornar à academia ou retomar
retomar contato com suas famílias era explicado como evidência de sua integração bem-sucedida em comunidades agrícolas rurais, onde suas habilidades recém-adquiridas os tornavam valiosos para projetos de desenvolvimento econômico. Entre 1843 e 1850, mais 41 alunos desapareceram da Academia Vale do Rio por meio da participação nessas expedições educacionais. As expedições variavam em tamanho e suposto destino, mas os resultados eram invariavelmente os mesmos. Relatórios iniciais de atividades bem-sucedidas, diminuição gradual da comunicação, silêncio eventual e explicações de que os alunos haviam encontrado oportunidades tão valiosas na agricultura rural que escolheram permanecer permanentemente com seus anfitriões, em vez de retornar para completar sua educação formal. O Dr. Ferreira apresentava esses resultados como evidência do sucesso da academia em preparar os alunos para a vida prática no interior, argumentando que jovens que conseguiam fazer a transição de uma educação clássica para a liderança agrícola representavam a maior conquista de sua filosofia educacional. Pais que questionavam a falta de comunicação de seus filhos eram informados que as localizações remotas e os horários de trabalho exigentes da agricultura rural tornavam a correspondência regular impossível, mas que seus filhos estavam prosperando em ambientes que proporcionavam uma preparação superior para responsabilidades adultas. Fachada de excelência educacional que protegia a Academia Vale do Rio de Investigações Sérias começou a desmoronar no outono de 1849, quando Dona Clara Mendes, de Ouro Preto, tornou-se cada vez mais preocupada com a falta de comunicação de seu filho de 16 anos, Pedro, que havia partido com uma expedição em março daquele ano. Dona Clara era viúva e havia sacrificado muito para proporcionar a Pedro a melhor educação disponível, e seus instintos maternos estavam cada vez mais alarmados pelas respostas evasivas do Dr. Ferreira às suas perguntas sobre o bem-estar de seu filho. Diferentemente de muitos outros pais, que eram comerciantes ricos com tempo limitado para investigações detalhadas, Dona Clara dedicou-se inteiramente a descobrir o que havia acontecido com Pedro e começou a conduzir sua própria pesquisa sobre as operações da academia e o destino dos alunos desaparecidos. Sua investigação acabaria por expor a horrível verdade sobre o que o Dr. Ferreira e seus associados estavam fazendo com os jovens, confiados aos seus cuidados. A investigação de Dona Clara começou com tentativas de localizar as famílias ou comunidades onde seu filho e os outros alunos desaparecidos estavam supostamente trabalhando como aprendizes agrícolas. O Dr. Ferreira havia fornecido descrições vagas de comunidades agrícolas em áreas remotas do norte de Minas Gerais e Goiás, onde os alunos teriam encontrado oportunidades valiosas demais para abandonar. No entanto, as investigações de Dona Clara junto a autoridades locais, correios e líderes comerciais dessas áreas revelaram que não havia conhecimento de expedições educacionais da Academia Vale do Rio ou de jovens correspondendo às descrições dos alunos desaparecidos. Comunidades que supostamente abrigavam dezenas de aprendizes não tinham registro de sua presença ou conhecimento dos projetos de desenvolvimento agrícola que alegadamente proporcionavam experiências educacionais valiosas. Quanto mais extensivamente Dona Clara investigava, mais claro ficava que os alunos desaparecidos nunca haviam chegado aos destinos descritos nas correspondências do Dr. Ferreira com os pais. A maior descoberta de Dona Clara veio quando ela contratou o detetive particular Miguel Santos, um ex-xerife com vasta experiência em rastrear pessoas desaparecidas na região sudeste. A investigação de Santos concentrou-se nas rotas supostamente percorridas pelas expedições educacionais e nas comunidades onde os alunos estavam alegadamente trabalhando. Suas descobertas foram perturbadoras. Nenhuma evidência de expedições estudantis organizadas nas áreas mencionadas pelo Dr. Ferreira, nenhum registro de jovens correspondendo às descrições dos alunos em qualquer uma das comunidades agrícolas, e evidências crescentes de que as expedições nunca haviam viajado para seus supostos destinos. Santos também descobriu irregularidades financeiras nas contas do Dr. Ferreira, incluindo uma renda substancial não explicada, que excedia em muito a receita de matrículas da academia, e pagamentos regulares a indivíduos sem conexão aparente com atividades educacionais. As evidências sugeriam que algo muito mais sinistro do que expedições educacionais era responsável pelo desaparecimento dos alunos da Academia Vale do Rio. A investigação de Santos levou-o a contatar autoridades policiais em várias jurisdições,
compartilhando suas descobertas e solicitando assistência para localizar os alunos desaparecidos. O delegado José Lima, de Juiz de Fora, concordou em conduzir uma investigação oficial após revisar as evidências de Santos e entrevistar Dona Clara sobre suas preocupações. As investigações iniciais de Lima confirmaram as descobertas de Santos. Nenhum traço dos alunos desaparecidos nas áreas onde supostamente trabalhavam, nenhuma evidência dos projetos de desenvolvimento agrícola que alegadamente os empregavam e registros financeiros sugerindo que o Dr. Ferreira havia recebido renda de fontes não relacionadas a atividades educacionais. Lima solicitou permissão ao promotor público para expandir sua investigação, incluindo um exame abrangente das operações da Academia Vale do Rio e das circunstâncias envolvendo o desaparecimento dos alunos. A investigação oficial começou em janeiro de 1850, quando o delegado José Lima, acompanhado pelo promotor Paulo Ribeiro e pelo detetive Santos, chegou à Academia Vale do Rio para entrevistar o Dr. Ferreira e examinar os registros da escola. O Dr. Ferreira recebeu os investigadores com aparente cooperação, fornecendo acesso a arquivos de alunos, correspondências e registros financeiros, enquanto expressava preocupação com o bem-estar dos alunos desaparecidos e disposição para ajudar de todas as formas possíveis. No entanto, os investigadores imediatamente notaram discrepâncias entre os registros oficiais da academia e as informações fornecidas aos pais. Os arquivos continham informações mínimas sobre as expedições educacionais, nenhum itinerário detalhado ou informações de destino. E os registros financeiros não explicavam as despesas substanciais que tais expedições extensas exigiriam. Mais perturbador foi a descoberta de que vários membros do corpo docente que supostamente supervisionavam as expedições nunca haviam deixado a academia e estavam presentes no campus durante períodos em que alegadamente estavam no interior com grupos de alunos. O exame das instalações físicas da Academia Vale do Rio revelou evidências adicionais de engano e possível atividade criminosa. As oficinas e áreas de armazenamento supostamente usadas para preparar equipamentos para expedições educacionais continham suprimentos mínimos e nenhuma evidência de atividade recente. Os estábulos continham muito menos cavalos do que seriam necessários para atender às exigências de transporte de várias expedições ao interior. Mais significativamente, os investigadores descobriram que o muro de pedra ao redor do complexo da academia não foi projetado para manter animais perigosos fora, mas para impedir que as pessoas dentro dele saíssem. O muro era coberto com pontas de ferro voltadas para dentro. Os portões estavam equipados com fechaduras que só podiam ser operadas pelo lado de fora, e não havia mecanismos internos que permitissem que as pessoas dentro do complexo abrissem os portões em caso de emergência. A academia não era uma escola protegida de perigos externos, era uma prisão projetada para impedir a fuga de qualquer pessoa confinada dentro de suas paredes. A grande descoberta na investigação veio quando os investigadores encontraram o escritório privado do Dr. Ferreira no porão do prédio principal, uma sala que não era incluída no tour oferecido aos pais visitantes e estava protegida com múltiplas fechaduras. Dentro deste escritório, os investigadores encontraram registros detalhados do que realmente havia acontecido com os alunos desaparecidos. As expedições educacionais eram uma completa fabricação, projetadas para explicar o desaparecimento dos alunos, enquanto davam ao Dr. Ferreira e seus associados tempo para completar suas atividades criminosas. Os alunos nunca haviam deixado o complexo da academia em expedições educacionais. Em vez disso, eles haviam sido vendidos a compradores em todo o interior do Brasil, que pagavam quantias substanciais por jovens trabalhadores que poderiam ser empregados sem salário, proteção legal ou qualquer possibilidade de fuga. Os 47 alunos desaparecidos haviam sido traficados para fazendas remotas, operações de extração de madeira, minas de ouro e outros locais isolados, onde eram mantidos como trabalhadores não remunerados em condições indistinguíveis da escravidão. Os registros encontrados no escritório privado do Dr. Ferreira documentavam uma sofisticada rede criminosa que operava há mais de 7 anos. Cada aluno era avaliado por força física, inteligência e valor de mercado potencial antes de ser selecionado para expedições que, na verdade, eram vendas a compradores predeterminados. A academia mantinha correspondência detalhada com uma rede de compradores que especificavam suas exigências para trabalhadores e negociavam preços com base nas características e capacidades dos alunos.
O Dr. Ferreira recebia entre 200 e 500 mil réis por aluno, dependendo da idade, condição física e inteligência percebida, com uma receita total do tráfico de alunos excedendo 15 mil réis ao longo do período de 7 anos. O dinheiro era usado para manter a fachada de respeitabilidade da academia, enquanto proporcionava lucros substanciais para o Dr. Ferreira e seus associados, que haviam criado uma das operações de tráfico infantil mais bem-sucedidas da história brasileira. A rede de tráfico documentada nos registros do Dr. Ferreira se estendia por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e territórios mais a oeste, envolvendo compradores que operavam empresas agrícolas e industriais remotas, onde a presença de trabalhadores não remunerados não atrairia a atenção das autoridades ou observadores da comunidade. Os alunos eram geralmente transportados em grupos de 6 a 8, contidos e sedados durante a viagem para evitar tentativas de fuga, e entregues a compradores cuidadosamente selecionados por sua localização isolada e capacidade de manter segurança sobre seus trabalhadores não remunerados. Uma vez entregues a seus destinos, os alunos enfrentavam vidas de trabalho forçado, em condições que tornavam a fuga praticamente impossível. Eles eram mantidos em locais remotos, longe de comunidades onde poderiam buscar ajuda, sem dinheiro ou recursos para apoiar tentativas de fuga, e enfrentavam a constante ameaça de violência por parte de supervisores que haviam pago quantias substanciais por seu trabalho e estavam determinados a proteger seus investimentos. A investigação revelou que vários membros do corpo docente da Academia Vale do Rio haviam sido participantes ativos na operação de tráfico, enquanto outros haviam sido enganados sobre a verdadeira natureza das expedições educacionais e acreditavam genuinamente estar contribuindo para programas educacionais inovadores. O professor João Almeida havia sido o principal parceiro do Dr. Ferreira na organização da rede de tráfico, mantendo correspondência com compradores e coordenando a logística de transporte e entrega dos alunos. Outros 2 membros do corpo docente, o professor Manuel Costa e o professor Roberto Silva, haviam servido como guardas armados durante o transporte dos alunos, garantindo que as vítimas do tráfico não pudessem escapar durante a viagem para seus destinos finais. Os demais membros do corpo docente pareciam ter sido participantes desavisados, contratados por suas credenciais educacionais legítimas e manipulados para apoiar atividades que não entendiam completamente. O delegado José Lima prendeu imediatamente o Dr. Ferreira, o professor Almeida, o professor Costa e o professor Silva sob acusações de sequestro, tráfico humano e conspiração para cometer escravidão. As prisões causaram um choque em toda a região sudeste, à medida que os pais percebiam a extensão dos crimes cometidos contra seus filhos, e as comunidades lidavam com o fato de que uma das instituições educacionais mais prestigiadas da região operava como uma sofisticada empresa de tráfico infantil. Jornais de todo o Brasil cobriram a história extensivamente, com muitas publicações dedicando edições inteiras a examinar como uma operação criminosa tão grande conseguiu operar sem ser detectada por mais de 7 anos, mantendo uma reputação de excelência educacional e instrução moral. A prioridade imediata após as prisões foi localizar e resgatar os 47 alunos que haviam sido vendidos para trabalho forçado. Essa tarefa revelou-se extraordinariamente desafiadora, devido à vasta área geográfica coberta pela rede de tráfico e aos locais remotos onde a maioria dos alunos estava sendo mantida. O delegado José Lima coordenou com autoridades policiais em todo o interior do Brasil para realizar incursões simultâneas em locais identificados nos registros do Dr. Ferreira, mas muitos dos endereços revelaram-se desatualizados ou imprecisos, e vários compradores aparentemente mudaram suas operações para novos locais após saberem da investigação. A busca pelos alunos desaparecidos continuou por meses, com esforços de resgate complicados pelo isolamento de muitos locais, pela resistência dos compradores que haviam investido quantias substanciais na compra dos alunos e pela condição física e psicológica dos jovens que haviam suportado meses ou anos de trabalho forçado e abuso. O primeiro resgate bem-sucedido ocorreu em fevereiro de 1850, quando as autoridades invadiram uma operação de extração de madeira no norte de Goiás e encontraram 6 alunos da Academia Vale do Rio trabalhando em condições de trabalho forçado evidente. Os alunos com idades entre 16 e 18 anos estavam detidos no campo de extração de madeira por períodos que variavam de 8 meses a 2 anos, trabalhando 12 horas por dia em condições perigosas, sem salário ou qualquer meio de comunicação com o mundo exterior.
Eles estavam severamente desnutridos, apresentavam sinais de abuso físico e inicialmente se recusaram a se identificar para os resgatadores, porque haviam sido informados que qualquer tentativa de contatar as autoridades resultaria em punição severa. O impacto psicológico de suas experiências era evidente em seu comportamento. Evitavam contato visual com adultos, recuavam quando falados de repente e pareciam incapazes de acreditar que estavam realmente sendo resgatados, em vez de transferidos para outro local para exploração contínua. Outras operações de resgate, ao longo da primavera de 1850, resultaram na recuperação de mais 19 alunos de vários locais no interior do Brasil, mas a condição desses jovens variava dramaticamente, dependendo de quanto tempo haviam sido mantidos e das circunstâncias específicas de seu cativeiro. Alunos vendidos para operações agrícolas geralmente estavam em melhor condição física do que aqueles forçados a trabalhar em campos de extração de madeira ou minas, mas todos apresentavam sinais de trauma psicológico que exigiam cuidados e suporte extensivos. Vários alunos sofreram ferimentos graves devido a acidentes industriais ou abuso físico, e 2 precisaram de tratamento médico imediato para condições que ameaçavam suas vidas. O impacto psicológico de suas experiências era evidente em sua dificuldade em confiar em autoridades adultas, seu medo de serem separados de outros alunos resgatados e sua incapacidade de acreditar que estavam realmente livres para retornar às suas famílias. As descobertas mais perturbadoras vieram quando as autoridades encontraram evidências de que vários alunos haviam morrido durante o cativeiro devido a acidentes, doenças ou abusos que seus captores não estavam dispostos ou incapazes de tratar adequadamente. Os registros apreendidos no escritório do Dr. Ferreira continham correspondências de compradores relatando as mortes de alunos comprados e solicitando substituições ou reembolsos. Essas mortes foram ocultadas dos pais por meio do mesmo sistema de comunicação falsa usado para explicar as ausências prolongadas dos alunos, com o Dr. Ferreira escrevendo cartas supostamente dos alunos falecidos, alegando que estavam prosperando em seus novos ambientes e haviam decidido permanecer permanentemente com seus anfitriões. As famílias desses alunos continuaram pagando taxas de matrícula e enviando pacotes de cuidados por meses ou anos após a morte de seus filhos, sem saber que seus filhos haviam sido mortos pelas mesmas pessoas que prometeram proporcionar-lhes oportunidades educacionais superiores. Até o final das operações de busca e resgate, em 1850, as autoridades conseguiram localizar e resgatar 28 dos 47 alunos desaparecidos, enquanto confirmavam que 11 haviam morrido durante o cativeiro. 8 alunos nunca foram encontrados, apesar das extensas buscas em todos os locais mencionados nos registros do Dr. Ferreira e investigações em centenas de possíveis esconderijos no interior do Brasil. O destino desses 8 alunos permanece desconhecido até hoje, embora os investigadores suspeitassem que eles haviam sido vendidos a compradores, operando em territórios tão remotos que a comunicação com o Dr. Ferreira tornava-se impossível, ou que haviam morrido em circunstâncias que seus captores não relataram. A reabilitação física e psicológica dos 28 alunos resgatados exigiu meses de tratamento médico e aconselhamento cuidadoso, pois a maioria tinha dificuldade em se ajustar à liberdade após suas experiências com trabalho forçado, e temia ser devolvida ao cativeiro se causasse problemas para seus resgatadores. Os processos legais que se seguiram à exposição da rede de tráfico da Academia Vale do Rio representaram um dos casos criminais mais complexos da história legal brasileira até aquele momento, envolvendo acusações de sequestro, tráfico humano, conspiração para cometer escravidão, fraude e assassinato em várias jurisdições. O Dr. Antônio Ferreira enfrentou as acusações mais graves, incluindo responsabilidade pelas mortes de alunos que morreram durante o cativeiro e por operar toda a empresa criminosa que destruiu tantas vidas jovens. O professor João Almeida foi acusado como principal co-conspirador de Ferreira, enquanto os professores Costa e Silva enfrentaram acusações relacionadas a seus papéis no transporte e guarda das vítimas do tráfico. Os compradores que adquiriram alunos enfrentaram acusações de sequestro e escravidão, embora muitos tentassem alegar que acreditavam estar participando de programas de aprendizado legítimos, em vez de operações de tráfico criminoso. Julgamento do Dr. Ferreira começou em setembro de 1850 e atraiu atenção nacional como uma das
primeiras grandes acusações de tráfico infantil organizado na história brasileira. A promotoria apresentou evidências esmagadoras das atividades criminosas de Ferreira, incluindo seus registros detalhados de vendas de alunos, correspondência com compradores na rede de tráfico, registros financeiros documentando os lucros do tráfico de alunos e testemunhos de alunos resgatados, descrevendo suas experiências em cativeiro. A defesa tentou argumentar que Ferreira estava fornecendo experiências educacionais valiosas para alunos que escolheram permanecer em comunidades agrícolas, em vez de retornar para completar sua educação formal. Mas esse argumento foi completamente desmentido pelas evidências documentais e testemunhais apresentadas pela promotoria. O testemunho mais convincente veio dos próprios alunos resgatados, que descreveram suas experiências na Academia Vale do Rio e durante seu subsequente cativeiro, com uma combinação de coragem e trauma psicológico evidente, tornando seus relatos uma prova incrivelmente poderosa dos crimes cometidos contra eles. Pedro Mendes, cuja investigação de sua mãe levou à exposição da rede de tráfico, testemunhou que foi drogado e contido durante o transporte da academia para um campo de extração de madeira em Goiás, onde foi forçado a trabalhar em condições perigosas, enquanto era informado que qualquer tentativa de fuga resultaria em sua morte. Outros alunos descreveram experiências semelhantes de engano, transporte sob contenção, trabalho forçado, abuso físico e manipulação psicológica projetada para convencê-los de que a resistência era inútil e que suas famílias os haviam abandonado ao seu destino. O Dr. Ferreira foi condenado por todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua, uma vez que a pena de morte foi considerada inadequada, devido a preocupações sobre o precedente que executar alguém por tráfico infantil poderia estabelecer. O professor Almeida recebeu uma sentença de 25 anos de prisão, enquanto os professores Costa e Silva foram condenados a 15 anos cada. Vários dos compradores que adquiriram alunos receberam penas de prisão que variavam de 5 a 15 anos, dependendo de seu nível de envolvimento na rede de tráfico e do tratamento que suas vítimas receberam durante o cativeiro. Os ativos financeiros de todos os participantes condenados foram confiscados e usados para compensar as famílias das vítimas e financiar o tratamento médico e psicológico necessário para os alunos resgatados. Exposição da rede de tráfico da academia Vale do Rio levou a mudanças significativas na regulamentação e supervisão de instituições educacionais em todo o Brasil, à medida que as comunidades percebiam como os criminosos podiam explorar a confiança dos pais e a respeitabilidade institucional para cometer crimes horríveis contra crianças. Novas leis exigiam que internatos mantivessem registros detalhados sobre o paradeiro dos alunos, proporcionassem comunicação regular entre alunos e pais e se submetessem a inspeções periódicas por autoridades educacionais. O caso também aumentou a conscientização sobre o tráfico infantil como um problema criminal sério e levou a uma melhor coordenação entre as agências policiais na investigação de crimes que cruzavam fronteiras estaduais e territoriais. Dona Clara Mendes tornou-se uma proeminente defensora de crianças desaparecidas e da reforma educacional, usando sua experiência na exposição dos crimes da Academia Vale do Rio para ajudar outras famílias a investigar circunstâncias suspeitas envolvendo o desaparecimento de seus filhos. Seu trabalho levou à descoberta de várias operações de tráfico menores que foram inspiradas pelo sucesso do Dr. Ferreira e tentaram replicar seus métodos em outras regiões. A advocacia de Dona Clara também contribuiu para o estabelecimento dos primeiros procedimentos sistemáticos para investigar casos de crianças desaparecidas e para coordenar buscas multijurisdicionais quando crianças desapareciam em circunstâncias suspeitas. A reabilitação psicológica dos alunos resgatados da academia Vale do Rio revelou-se um processo longo e difícil, pois a maioria havia sido gravemente traumatizada por suas experiências e exigia suporte extensivo para se readaptar à vida normal. Vários alunos nunca se recuperaram completamente de seus ferimentos psicológicos e lutaram com depressão, ansiedade e dificuldade em confiar em adultos pelo resto de suas vidas. No entanto, outros conseguiram superar suas experiências traumáticas e construíram carreiras e famílias bem-sucedidas, muitas vezes tornando-se defensores da proteção infantil e da reforma educacional. A solidariedade que se desenvolveu entre os alunos resgatados provou ser um fator importante em sua recuperação,
pois eles proporcionavam um apoio mútuo e compreensão que os ajudavam a processar seu trauma, compartilhado e reconstruir sua confiança na sociedade adulta. O prédio da Academia Vale do Rio foi demolido em 1851, com a pedra de sua construção usada para construir um memorial às vítimas da rede de tráfico. O memorial, localizado em Juiz de Fora, inclui os nomes de todos os 47 alunos desaparecidos e serve como um lembrete da importância da vigilância na proteção das crianças contra aqueles que explorariam sua vulnerabilidade. O local da antiga academia foi convertido em um parque público, com trilhas e exibições educacionais que contam a história dos crimes cometidos ali e a investigação que os trouxe à luz. O parque serve tanto como um memorial às vítimas quanto como um recurso educacional para comunidades que buscam entender como tais crimes podem ser evitados. Os registros financeiros apreendidos da operação do Dr. Ferreira forneceram às autoridades policiais informações valiosas sobre outras empresas criminosas operando no interior do Brasil, levando a investigações e processos adicionais que desmantelaram redes de tráfico em toda a região. O caso estabeleceu precedentes legais importantes para processar crimes de tráfico e demonstrou a eficácia dos esforços coordenados de aplicação da lei na investigação de empresas criminosas complexas que operam em várias jurisdições. As técnicas desenvolvidas durante a investigação da Academia Vale do Rio tornaram-se procedimentos padrão para casos de crianças desaparecidas e contribuíram para melhorias significativas na capacidade das agências policiais de responderem efetivamente a situações de tráfico infantil. O legado do caso da Academia Vale do Rio vai muito além de seu impacto imediato na regulamentação educacional e nos procedimentos de aplicação da lei. O caso serve como um poderoso lembrete de como os criminosos podem explorar instituições e estruturas sociais destinadas a proteger e nutrir crianças, usando a confiança dos pais e o respeito da comunidade para facilitar crimes horríveis contra os membros mais vulneráveis da sociedade. A coragem de Dona Clara Mendes em prosseguir com a investigação, apesar da indiferença oficial e da resistência institucional, demonstra a importância da advocacia individual na exposição de crimes que interesses poderosos preferem manter ocultos. A resiliência dos alunos sobreviventes mostra que mesmo os traumas mais graves podem ser superados com o suporte adequado e que as vítimas de crimes horríveis podem não apenas se recuperar, mas usar suas experiências para ajudar a proteger outros de destinos semelhantes. Os pais que confiaram seus filhos ao Dr. Ferreira não eram ingênuos ou negligentes. Eram indivíduos carinhosos que queriam a melhor educação possível para seus filhos e não tinham motivos para suspeitar que uma instituição prestigiada com credenciais impressionantes pudesse estar operando como uma empresa criminosa. Sua experiência demonstra que até os pais mais conscienciosos podem ser enganados por criminosos que sabem como explorar o amor e a ambição dos pais para obter acesso às crianças.